convidar pessoas que, como eu, né, grandes aprendizes da vida, que atuam para fazer o bem, né, para conversar sobre tudo. E hoje, especificamente, conversar sobre espiritualidade. Eu procurava uma pessoa com muito carinho, quem realmente poderia conversar comigo sobre esse tema, sem levar para a questão da religiosidade, né? Ver a espiritualidade como um todo, na sua fé, na sua crença, na sua esperança de uma vida melhor, no amor. Então, eu fiquei muito contente, ouvi as suas explanações assim, muito rapidamente, que me impressionaram, e eu fiquei feliz que você tenha aceito. Então, minha querida, seja muito bem-vinda. Eu vou passar a palavra para você, você vai se apresentar e começar a falar, né? Como sempre. O nosso mote é sempre falar sobre os impactos, né? E como que a saúde, o nosso bem-estar é afetado, né, pelo dia a dia, no nosso caso hoje, pela espiritualidade, né? E você que tem aí uma experiência, não, perdão, uma experiência fantástica, porque passou aí por uma situação muito delicada, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria que você se apresentasse. Para quem não me conhece, eu sou Pedrinha Barros. As pessoas estão entrando aqui. Oi, Rani, querida, seja bem-vinda. Edevaldo, Aline. Muito bem, as pessoas vão entrando e a gente já vai conversando, né? Porque para o vídeo não ficar muito longo. Então, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Eu não me atrevo a falar o seu nome todo. É Cassi, depois você me fala aí para aprender. Então, boa noite. Muito honrada por ser essa pessoa que você, né, descreveu, que pode realmente ter esse diálogo contigo sobre esse assunto maravilhoso, né? E Cassiana Pfaffenzeller, meu nome, né? Mas é Cassi, e é Cassi terapeuta. Mas eu quero pedir licença para sair da posição de terapeuta e calçar os calçados da mulher com endometriose. A mulher portadora de endometriose que veio aqui conversar com vocês como, né, que tudo isso acontece, né? O bem, como que impacta no bem-estar, como que é a vida, né? Porque hoje é muito, como que eu vou dizer assim, muitas mulheres são portadoras de endometriose, estima-se uma em cada 10. Só que muitas nem sabem. Tem diagnóstico tardio é a coisa mais comum, né? Então, por que a gente precisa... É a primeira vez que eu trago esse assunto em público, essa particularidade da minha vida. Então, é um dia realmente especial para mim. Eu te agradeço por essa oportunidade. Porque realmente é muito maior do que as pessoas que não têm, que não nem convivem, faz ideia. Porque o que acontece? Por se tratar de um problema no útero, né, endométrio, então muitas pessoas acham que é isso e ponto. Ah, fulana tem problema no útero, ou não engravidou por causa disso, coisas do gênero. Mas a endometriose não foi estudada o suficiente ainda. Tem muitas vertentes, né? Então eu vou ficar aqui focada no nosso tema relacionado, né, ao que a gente veio tratar aqui, que como que ela influencia na nossa vida, na pessoa que é portadora de endometriose, como que ela se comporta, né? Como que a espiritualidade contribui para o bem-estar da mulher com endometriose. Por quê? Porque, assim, recentemente, não, olha, são 37 anos de dores recorrentes. E no último ano, um processo de dor crônica de quase 8 meses. Então, é muito recente, né? Algumas descobertas que eu vou colocar aqui, né? Convivendo com a endometriose, sem saber o tamanho dela, sem saber.
achando que Assim, eu era. assim, para os leigos, né? Para quem vai ver o E que é a endometriose, assim, para é, começar a contextualizar. organicamente falando, é uma disfunção como se fosse um refluxo da menstruação, onde o sangue, ao invés de descer pelo canal do útero para sair, ele volta, ele faz um refluxo, e quando ele volta, ele se espalha em alguns órgãos e causa aderência, e com essa aderência inflama essas, esse sangue, ele penetra e inflama essas células do endométrio, e aí Uhum, causa muita dor. Só que essa é a parte menor da endometriose, né? uhum, Isso já é gigante, né? Então aí que são, diz que vem as cólicas muito forte, né? É dor incapacitante, dor intratável muitas vezes, viver abaixo de remédios muito fortes e a vida toda, e isso prejudica daí outros órgãos, como o fígado, rim, intestino, né? Porque uhum. remédio forte, todo mundo que toma remédio contínuo sabe que prejudica o organismo, né? E não é uso contínuo, mas é como se fosse, porque no meu caso, por exemplo, era um vidro de remédio a cada 20 dias, né? Então, Você é como se descobriu isso na adolescência? aos 13, desde a minha primeira menstruação, eu já tive muita dor. Só que ao longo da vida, os médicos não tinham preparo, ainda não tinham conhecimento e não davam diagnóstico. Então, o Uhum. diagnóstico veio, pasme, meu diagnóstico veio quando eu já estava prestes a entrar na menopausa, né? Não brinca. Aham, aos 43, eu fui fazer minha cirurgia de endometriose. E assim, porque esse médico foi um médico especialista que uma amiga me indicou. Ela fazia um tratamento de fertilidade, que era o objetivo dela. E ela falou: olha, meu médico, ele é muito bom. Quem sabe você conversa com ele, ele te ajuda com essas cólicas. E aí eu fui Uhum, por causa disso. Eu não fui em busca da fertilidade, porque já era 40 e poucos, né? uhum, Então eu já tinha passado meu prazo de validade, até então era o conhecimento que eu tinha, né? E aí ele me abriu assim um outro olhar e deu o diagnóstico, fez a cirurgia, né? Isso foi em 2015. uhum. 2015. Então, assim, é tudo muito novo. Só que as promessas dele não se cumpriram. Ele foi um médico maravilhoso, ele me ajudou, mas as promessas dele não se cumpriram. E Quais a foram as cólica que promessas? a principal é que eu não teria mais cólica. E Uhum. aí, só que eu tinha que parar de tomar um medicamento de anticoncepcional para poder dar andamento no tratamento. E aí, quando veio meu primeiro ciclo, eu sempre falo isso em particular. Eu vou falar isso aqui abertamente, né? Não me entendam mal, mas eu vou falar o meu sentimento, né? Eu costumo dizer assim, que se eu encontrasse aquele médico, quando veio a minha primeira menstruação depois da cirurgia, eu ia matar ele na unha, de tanta dor que eu senti. Uhum. Sério, gente, de tanta dor que eu senti. Eu achava que eu ia morrer. Eu me debatia na cama, assim, de dores, assim. Você acha que vai ficar louca. É um transtorno terrível, assim, de dor que não tem como explicar. Não tem como, Entendi. né? E isso afeta toda a vida da pessoa. Afeta o profissional, o emocional nem se fala. Por isso que eu falei, a menor parte da endometriose é o problema orgânico. Porque ela é considerada um. Tem vários. Como não foi estudado o suficiente, né? Ela pode ser considerada uma doença autoimune, pode ser considerada uma síndrome, pode ser considerada uma condição. Tem até projetos para aposentadoria, tem projeto, né? Projeto. Uhum. Ninguém me confunda aqui. Existe um projeto em andamento para pleitear aposentadoria para mulher com endometriose incapacitante, de tão grave que ela pode ser. Então, existem níveis, estágios. Tem mulheres pouquíssimas que são assintomáticas, mas Uhum.
quando a mulher tem endometriose grave, né, o meu caso, que se tornou profunda, intestinal, na bexiga, no intestino, no apêndice e no útero. Então, quando algo nesse nível, a solução é cirurgia, uma cirurgia de alto risco, porém, nada é garantido, porque é uma doença microscópica. Então, o médico ele vai fazer a limpeza ali dos focos visíveis. Só que ela pode. Muitas mulheres tiram o útero para resolver. Algumas até resolvem, mas nem todas. O tratamento convencional, que é hormonal e cirurgia, 30% das mulheres não têm resposta. 30%. Então, são muitas mulheres que continuam sofrendo. Eu tenho uma amiga que se colocou como... como é que chama quando vai fazer parte de pesquisa na universidade? Ela se voluntariou, né? Uma cobaia, né? Isso. E ela teve, por ser jovem e tudo, ela fez um tratamento, já tinha feito várias cirurgias. Tem mulheres que já fizeram 18 cirurgias. Isso prova que a cirurgia não é uma solução, né? Mas como eu disse, eu tô aqui no lugar de mulher com portadora de endometriose. Não sou médica e não sou nutricionista. Mas eu tenho aqui muita informação, muito estudo, uma vida de experiência, né? Então, quanto mais jovem, mais solução é possível? Ou isso não tem nada a ver com a idade? Você que estudou bastante. Da fertilidade, né? Só no caso da fertilidade mesmo. Né? No caso dela, ela teve a bebezinha que ela tanto sonhava, depois de várias cirurgias, e ela se colocou como voluntária no projeto da universidade, e aí deu certo e ela teve a bebezinha dela, né? Mas tem vários casos de sucesso, sim. Né? Tem sim. Né? Agora estou aqui para falar... Além dos problemas físicos, acarreta também emocionais, né? Os problemas emocionais, porque, bom, não só pelo fato de não ter filho, né? Mas que pelas dores constantes e a ausência de solução, né? Sim, o que acontece? A dor emocional é muito mais impactante do que a dor física, apesar da dor física ser absurda. Então, daí vem depressão, ansiedade, N outros sintomas que fadiga, fraqueza, são muitos sintomas, que a parte interessante disso é que nem sempre a mulher sabe que isso tudo vem da endometriose. Com certeza. Então, essa é a minha história de vida. Eu fui descobrir, vamos dizer assim, menos de 10 anos, né? E depois que eu descobri, o que eu faço com isso também? Também não tem orientação, né? Então, a gente acha... E tem origem? Tem origem genética? Como é que é? Olha, como não foi estudado o suficiente, ainda tem muitas linhas distintas. Não posso afirmar nenhuma delas, porque não tem estudo suficiente, mas se nós trouxermos para o lado terapêutico, né? Aí vem a questão questões da infância, da menina lá, né? Que passou por situações, por feridas emocionais. Tem o lado da constelação familiar, que fala sobre que pode ter vindo de outras gerações. Tem na questão genética. Então, tem muitas vertentes. Não dá para afirmar. Né? Não dá para afirmar. Às vezes, eu acho que eu já nasci com endometriose. Às vezes, eu tenho essa sensação. Porque eu comecei a resgatar a minha história recentemente, né? Foi daí que veio toda essa questão da terapia, foi por causa de sintomas que eu cheguei num ponto que eu não sabia mais o que fazer. E eu fui buscar ajuda profissional. E aí entra a busca do bem-estar, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de apoio espiritual, a gente precisa de apoio emocional, porque
na hora que você tá com aquela baixa autoestima, porque você não dá conta das coisas. Eu sempre me cobrei demais, não consegui. Eu passei, assim, pouco tempo da minha vida trabalhando como funcionária, porque era bem difícil, eu faltava por causa da dor, ou então eu era improdutiva naqueles dias, né? Eu Uhum. cheguei. Então aí a gente passa por humilhação, né? Por preconceito, porque ninguém entende, a culpa não é das pessoas, né? Ninguém Uhum. tem culpa, simplesmente acontece, né? Então, é, Isso, você perde o você, foco, perde o ânimo você, da vida, né? desculpa, desculpa te interromper aqui. Sua Uhum. mãe, suas irmãs, a família, alguém na família tinha essas Que dores? Essas, diagnosticado, não. Diagnosticado, não. não, né? Porque é uma coisa Mas que tinha os médicos, dores de cólicas, essas cólicas fortes, um TPM forte. sim, eu me dei conta faz pouquíssimo tempo, assim, de um ano para cá, eu me dei conta, buscando terapias, entender mais e tudo, buscando a minha história, né? De um ano para cá, boa noite, Aline, maravilhosa. Então, buscando a minha história, eu encontrei na vida de uma tia, irmã da minha mãe, os mesmos sintomas. Só que nunca foi. Olha só a questão, como que é a questão social, né? O preconceito, a pessoa é improdutiva, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa falta no Uhum. trabalho, a pessoa não faz as coisas em casa. Eu sempre tive muita dificuldade de manter a casa, porque um dia eu estava disposta, 3 dias não. E aí você não consegue, sabe? Não flui aquela coisa de você ter uma casa do jeito que a gente quer, né? Tudo arrumado, tudo organizado, porque um dia você tá bem, outro dia você não tá. E se culpa, se cobra, né? Porque, poxa, todo mundo consegue, por que eu não consigo? Né? Eu sou incompetente, eu preciso ter uma diarista para me ajudar, senão minha casa vira o quê? Uhum. É coisas desse tipo, a gente se cobra. Muito, muito. Uhum. Eu, pelo menos, né? Sempre tive essa cobrança em vários aspectos. Então é muito difícil estar nesse lugar. Como que a gente encontra alívio, né? Não É, eu sei se estou era isso vendo que você aí ia perguntar. A Ranieri está dizendo que super te entende. Ela sofre de uma endometriose também, é uma grande amiga, eu sei como ela sofre, sofre bastante, viu? Não é mole, É, não é fácil. Agora, é lógico, os alívios. Onde você encontrou mais alívio? Você foi procurar todo tipo de e, atendimento, né? Tanto medicina tradicional como medicina integrativa, terapêutica. sim, Onde você mais encontrou alívio? olha, no dia a dia, eu posso dizer assim que eu vim até coloquei, fiz questão de colocar essa blusa por causa disso, para eu não esquecer, porque ela tá escrito, ó, Ah, tá. é por isso. Foi por isso que eu coloquei. Porque realmente tem horas que você não quer mais existir. Porque, sabe? Perde a. Perde até a vontade de viver, né? Tanta dor. É porque assim, você não consegue, às vezes, participar de eventos da família, eventos sociais, viagem. Toda vez que tinha algo importante, que mexe totalmente com o emocional, toda vez que tinha algo importante para acontecer, lá Cassiana de molho com cólica. E aí, Tá. sabe? Uhum. Férias de final de ano, você, na praia, todo mundo animado, feliz, você lá com uma bolsa de água quente debaixo de 40 graus, morrendo de dor. Né? Então, perde a graça, muitas vezes. Para você não desistir, a pessoa, né, não desistir, precisa ter uma fé. E eu não estou me referindo à religião, e sim a fé em algo superior, em algo que te cuide, É. que dê um suporte, né? No meu caso, a minha fé é em Deus, né? Então, eu busco a palavra, né? Eu busco na Bíblia e, e é onde eu sempre encontrei o refrigério, né? Tá. Eu
sinto muito pelo que você passa, posso imaginar, mas eu sei que não serei capaz de imaginar tanto quanto. Mas, assim, quando a gente se conheceu e você comentava sobre um evento que você foi, onde se falava muito da Bíblia, linkando a Bíblia com aspectos da vida diária, né? De autocura, vamos dizer, de força, né? Força, esperança, amor. Eu creio muito. Eu sou uma pessoa altamente, assim, tem muita fé, né? Uma fé muito forte, uma fé em Deus, uma fé no universo, uma fé nessa energia que nos cerca. Tudo isso nos movimenta e ela está aqui, né? E tem uma razão para eu e você estarmos nessa conversa, né? Então, tudo tem a ver. E eu fiquei muito, muito encantada quando você comentou sobre isso, porque eu não sou uma pessoa de preconceitos, né, religiosos nenhum, e, pelo contrário, né, tenho a minha fé, mas respeito as pessoas como elas são, com o que elas gostam e tal. E você comentou da Bíblia, e era o que eu estava procurando. Eu já tinha perguntado, pedido a alguns amigos, a espiritualidade para mim tudo, e as pessoas já me ligaram quando eu coloquei lá, você vai falar de espírito? Isso não, porque algumas amigas que são evangélicas, né? Falei, gente, olha, nós vamos falar de espiritualidade, das crenças de cada um, da nossa fé, né? Isso, assim, é algo que é muito superior a qualquer tipo de entendimento que você coloca em caixinhas, né? E quando você comentou sobre isso, eu queria que você contasse para a gente um pouco o que mais te chama a atenção nesse processo, o que você utiliza, como você associa tudo isso à sua condição de fragilidade, né? E o que você faz para superar isso, essa mulher forte que a gente conhece, que se posiciona tão bem, que atua, né? Tanto quanto é possível, mas muito bem e se expressa bem. Como é isso tudo? Conta para nós. É muito bom poder falar sobre isso, porque eu vejo que a vida, assim, a vida, ela traz desafios, né? Cada um do seu jeito, no seu grau. E se a gente não busca um apoio nessa área espiritual, fica um pouco complicado, né, no meu ponto de vista. Então, para mim, além de tudo, tem o benefício biológico, físico, porque a ciência já comprovou que existe, nós temos dentro do nosso cérebro um ponto, uma glândula chamada ponto de Deus. E já foi comprovado, teve até um vídeo que viralizou, e eu fui pesquisar mais a fundo, né? E realmente, quando a gente ora, a gente aciona benefícios para o nosso corpo. Então, a oração e a meditação, que é a meditação, a respiração, esses exercícios, eles trazem benefícios e alívio de dor física. Então, muitas vezes eu dormia orando horas ali para conseguir suportar e dormir. Quer dizer que eu acalmava o corpo e conseguia relaxar e dormir, né? Então, o autocuidado com a meditação, a respiração e outras práticas, caminhar ao ar livre, pisar na terra, tomar um banho de sol, se energizar com o sol, coisas. Sentir a natureza, né? Sentir a natureza, respirar um lugar que tem árvores, sabe? Coisas que são gratuitas, né? E que fazem bem para o físico e para o emocional, fazem bem para a alma também. Essas coisas realmente fazem a diferença. E dentro da palavra, dentro, né, questão desse evento aí, foi muito bom porque ele trabalhou também, ele mostrava o lado científico e ele mostrava na palavra, na Bíblia, onde que estava a comprovação daquilo que ele estava falando. Então a gente fica com mais, até mais, como que eu vou dizer, segurança para poder compartilhar a informação, né, e tudo mais. E para mim, assim, a grande descoberta de tudo isso foi recente, foi quando eu entendi que eu não sou uma patologia, que eu
existo, sou uma mulher, uma pessoa independente. Eu fiz a dissociação. E Sim. quando eu consegui enxergar isso, eu vi que a culpa não era minha. De tudo que eu passei, tudo que aconteceu de difícil na minha vida. Eu vi que tudo isso é porque eu estava, digamos assim, sob um. É como se fosse sob um comando, né? É como se fosse sob o comando de algo que parecia que era mais forte do que eu. Quando eu entendi isso, aí eu coloquei a endometriose no lugar dela. E falei, não, Uhum. eu não sou endometriose. Existe vida É. apesar da endometriose. E isso Uhum. foi uma grande descoberta, sabe? Porque antes eu, o que que era? Era conviver com sintomas, mas não tinha ideia da proporção e do tamanho. Quando eu Tá. comecei a entender, a buscar, me aprofundar, e fui atrás de muitos lugares, muitos médicos, muito terapia, muito, tudo que você possa imaginar, assim, não dá nem para listar. De bom, né? Para melhorar, eu fui. Eu Ah, tomei suplementos que me ajudaram. Eu posso dizer o seguinte, a conclusão disso, né, é que eu venci a situação cirúrgica que estava proposta para mim. Eu fui com dieta, uma dieta muito restrita, direcionada para a endometriose. Todas essas coisas que eu citei, que proporcionam bem-estar, endorfinas, sorrir produz bem-estar, uhum. autoabraço produz bem-estar, um abraço de 40 minutos, você pode abraçar quem você quiser por 40 segundos, minutos não, 40 segundos, né? Se não tiver alguém para abraçar, você pode dar um autoabraço, né? Tô falando aqui para mulheres que tenham endometriose que possam vir assistir essa live, né? Já dando dicas, É. né? Então, assim, E não é só para endometriose, né? Lógico que a endometriose está aí na bola da nossa discussão, mas qualquer pessoa que tenha dores, né, sofrimentos crônicos físicos aí por anos, elas encontram, assim, na oração, na paz, na meditação, que é fantástico, na positividade, né? sim, Na compreensão de que você é uma soma com o outro, quando você abraça, você se autoabraça, quando você vê a natureza, até abraçar uma árvore. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso maravilhoso, eu morava em Brasília, eu fiz o curso aqui em Cotia, São Paulo, que agora eu moro em São Paulo, mas morava em Brasília muitos anos atrás. E era com um chinês fantástico, Oscar, Oscar, Mon, Oscar Montes, enfim, não vou me lembrar agora, a cabeça voou. Ele ensinava a gente a acordar mais de madrugada, né? Tipo assim, você acorda, você vai ter que estar em sala de aula às 8, mas tente acordar às 7, esteja no seu café da manhã, tente acordar às 6, às 5, sei lá, a hora que puder, e vá, caminhe pela natureza, respire, e abrace uma árvore, e, fale com a árvore, você vai sentir essa energia entrando em sim, você, saindo dela, de você para ela. Essa interação que às vezes as pessoas não compreendem muito, né? E quando a gente entende, exatamente, fica nesse estado que você fala aí, né? Dessa leveza que nada te afeta, né? exatamente. E venham as críticas, que seja o que for, né? As pessoas até, algumas já até me questionaram, como você nessa idade ainda está perdendo tempo com isso, tal, fazendo essas coisas. Gente, é um prazer tão grande quando você pode compartilhar, né? Se você compartilha com 10 e apenas um te ouve, né? Porque os 10 podem estar ali, Já, mas nem todos ouvem. Apenas você já está fazendo uma sim, coisa boa, né? Então, é essa coisa de você entender e compreender que você não é único, que você não é uma doença, que você não é o problema, que você é parte desse todo, que é uma grande solução, né? Que vem aí sim, floreada pela essência divina, enfim, é muito claro. rico isso, né? Então, assim, você chegou a tirar o útero, chegou a parar com o sofrimento ou ainda continua com a mesma questão de dores? Contrariando, contrariando o senso comum,
né? Que tirar o útero resolve. Eu não sou... Eu sempre, quando eu encontro um médico que dá um diagnóstico como uma sentença, eu questiono. Sempre questiono. E dá certo. Porque o que acontece? O senso comum é justamente isso. Tira o útero e resolve. Será que resolve? Aí você vai buscar mulheres que tiraram o útero e não resolveu. Por quê? Continuam sentindo as dores. Continuam sentindo as dores. Existem mulheres de 80 anos que ainda têm dores. Uau! Né? Então, existe muita coisa por baixo dessa ponte que não é conhecida. Né? Então, o que eu fui buscar? Eu fui buscar eu mesma criar o meu método. Porque eu sei o que dói, o que não dói, o que dá resultado, o que não dá resultado. Então, comecei pela alimentação, porque eu não me apresentei profissionalmente aqui, porque não era o objetivo, né? Mas eu, há mais de 15 anos... Qual é a sua profissão? Há mais de 15 anos eu atuo como coach em emagrecimento consciente. Já comecei atuando nessa parte da mentalidade, estudando neurociência lá atrás, 2017, né? E aí, depois disso, eu incluí a terapia, né? Mas a terapia eu comecei a buscar por causa dos... Não era para mim, eu comecei a buscar por causa, com o objetivo de ajudar as pessoas a emagrecer. E aí, até que eu me dei conta de que tudo que eu aprendi sobre alimentação saudável, tudo que eu aprendi sobre bem-estar, tudo que eu aprendi sobre mentalidade, eu podia usar para mim. Quando eu dei conta disso, né? Aí eu comecei a colocar em prática e foi aí que eu comecei a desfrutar dos benefícios. Então eu incluí muita alimentação anti-inflamatória, eu tirei muita alimentação inflamatória. Quem tiver curiosidade, quiser saber mais, pode me chamar no direct que eu converso, eu dou dicas. Falar, você tirou açúcar, você tirou gorduras, tirou glúten, essas coisas, leite, não? Tudo isso, mas assim, bem radical. Eu passei... Qual que foi o... Como é que se diz? O discurso, porque as pessoas não sabiam. Às vezes minha mãe chegava e falava assim, filha, você pode comer isso, você pode comer aquilo. Às vezes não tinha ideia de como era a alimentação que eu tinha escolhido fazer. E aí eu coloquei um título. Eu coloquei assim, para ficar fácil para todo mundo, porque eu tive que ter uma conversa com a família, para não me convidarem para jantar fora, para não me trazerem coisas aqui, para não ter noite da pizza, esse tipo de coisa, né? Eu tive que ter essa conversa. Por quê? Eu não queria fazer a cirurgia era de alto risco, e eu não queria fazer. Então, eu conversei com o médico e pedi para ele a oportunidade de me tratar sozinha e pedi um prazo de 3 meses. Aí ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, 3 meses é pouco, porque não existe nenhuma comprovação de que o que você quer fazer vai dar resultado. Então, você volta daqui a 6 meses e eu espero que você não precise dos nossos serviços. Esse foi o cirurgião gástrico, que fazia cirurgia no intestino. Né? E era uma cirurgia enorme. Aí, ele me animou quando ele disse isso, né? E eu mergulhei nessa eu fiz uma imersão, né, de tratamento. Sua proposta. Nessa minha proposta. E falei assim, eu posso comer tudo que Deus criou. Simples assim, fácil. Tudo que Deus criou. O que o homem fez é porcaria, gente. Não dá para negar. É tudo porcaria. Eu falo assim, abertamente, sem medo de errar. Porque Deus fez o quê? As frutas, os legumes, as verduras, os grãos, né? As hortaliças. Tudo que Deus fez a gente pode comer que não faz mal. Simples assim, né? E aí, tratamento com bolsas de água quente, N outras coisas eu fui fazendo. Você colocou implante hormonal? Aí a Raniele está dizendo que colocou. Você chegou a colocar? Eu não coloquei implante hormonal porque eu não quis colocar, mas eu tomo diariamente o mesmo produto. Tomo como um anticoncepcional, que é o bloqueio, né? Para bloquear a menstruação.
Mas eu já fazia isso e mesmo assim eu tinha dores. Mesmo, Entendi. mesmo assim. Eu não quis fazer o implante. O primeiro mês que eu quis fazer o implante, eu tinha 20 e poucos anos. E aí ele queria fazer o implante e tinha duração de 3 anos. E eu falei para ele assim, não, eu não quero, porque vai que eu resolvo ter neném antes disso. Porque eu não sabia que tinha endometriose. Ele queria colocar o implante só por causa da cólica. Mas ele me fez 3 perguntas e disse, você não tem. Porque a minha mãe trabalhou no meio médico a vida toda. E ela sempre me falava, filha, você deve ter endometriose. Eu não sabia o que era isso. Pergunte para o médico quando você for se você tem endometriose. Eu perguntava porque a minha mãe pedia para eu perguntar. E eles nunca me disseram. Gente, Nunca confirmaram. incrível. Incrível. Uhum. Aí o que aconteceu? Com tudo isso que eu fiz, tendo essas posturas, né, essas condutas de buscar o bem-estar, de fazer uma dieta bem regrada, bem severa, eu comecei a ter esses resultados e melhorar, né? Aí eu fui fazer sessão de biomagnetismo, eu fui tomar o canabidiol, que é também muito utilizado para tratamento de endometriose, entre outras coisas, mas muito bom para doenças autoimunes. Eu fiz todos os tratamentos que eu encontrei, né? Naturais e ou não. E eu tinha resultado, mas era um resultado parcial. Sempre tinha uma melhora e depois, né? Então, agora digamos, de outubro, novembro, outubro, né? De outubro para cá, que eu realmente não tive mais dor nenhuma. Isso usando suplementação, usando tudo que eu falei, né? Isso é o maior tempo que você ficou sem dor desde que você passa por isso, não? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Faz 4 meses que eu não sinto dor. Pra você ver. E 37 anos. Então, Nossa. pra mim, assim, é algo fantástico, né? Eu tô aqui, por isso que eu disse, eu tô aqui como uma mulher no lugar, né, de paciente, não no lugar de especialista no assunto, né? Não tô aqui como especialista no assunto, né? Porque o lado de cá, né, sentir na pele, é algo que quando você olha para a possibilidade de não sentir, é maravilhoso, né? Eu tô assim, como é que se diz? É uma nova mulher. Eu me sinto uma nova mulher. E quando eu percebi isso, falei, não, eu preciso começar a compartilhar isso. Sim. Porque a minha vida é pessoal, eu nunca abri minha vida pessoal em público. A minha vida acontece offline, né? E é a primeira vez que eu tô falando de algo tão pessoal, né? Então, eu decidi justamente por causa disso, né? O meu trabalho, né, nunca foi voltado para isso. Não tô, como eu disse, não estou trabalhando, não estou aqui como terapeuta de mulheres com endometriose, mas isso vai acontecer, porque agora eu entendi muito mais do que eu entendia, né? Isso vai acontecer, porque agora eu posso ajudar, eu sei a trajetória. Quando eu descobri, por isso que eu falo que é a grande descoberta, né? Quando eu descobri essa dissociação, que eu não sou uma patologia, isso abriu um horizonte. Agora, Todo sentido. em todos os sentidos, né? Então, eu queria até eu coloquei aqui. Boa noite, Lala. Que delícia ter você aqui. Oi, Diomário. Oi, gente. Então, Boa noite. mas olha, Cássia, então, quando a gente passa por uma doença mais crônica, assim, que mais repetida, todos esses sentimentos que você relatou aqui são relativamente normais, né? Eu tenho 2 pacientes aqui que
com problemas sérios também, e muitas e muitas vezes elas quiseram, inclusive, se exterminar, né? Tirar a própria vida porque não resistiam. Não, Sim. não deram certo em seus relacionamentos, não davam, porque por uma série de razões, coisas que afetam até o humor e tal. E realmente, o que alivia sempre é quando a pessoa tem... É muito interessante, né? Quando tem amor, né? Quando você tem uma razão, um propósito, e nesse propósito você coloca amor. E quando você tem amor, você tem uma esperança de alcançar alguma coisa, um objetivo que você quiser. E aí a fé se ressalta tanto, tanto, tanto. Por isso que eu tenho até uma... o pessoal a fé, esperança e amor. Mas se você não tiver amor, você não terá esperança e muito menos a fé. Porque há um entrelaçamento tão grande. E isso, sim, é uma parte muito importante da cura. Porque tudo aquilo que você acredita, você realiza. E você quer. Isso é espiritualidade, né? E olha, é a minha frase-chave, que quem já está mais de perto sabe, que é a frase que eu mais uso: somos todos feitos de amor. O amor é a base de tudo. E todos nós somos, até o pior ser humano que alguém pode julgar como pior, ele é em essência amor, né? Com certeza. Muitas coisas aconteceram para ele se tornar o que ele se tornou, né? Que é julgado, entre outras coisas, né? Não condiz com o comportamento em sociedade. Mas, em sua essência, ele veio do amor, ele veio, né? Somos criados pelo amor e principalmente, né? Esse amor é que vem de Deus mesmo. Então, para mim, a base, né? Que mais me vamos dizer assim, me acolhe. Né? É o Salmo 23, as 4 promessas do Salmo 23. E o que diz? Quais as promessas do Salmo 23? A promessa de conforto, né? Quando diz assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, né? Pode ler. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Não, são palavras isoladas que eu quero colocar como promessa mesmo, né? Mas eu vou já... Que guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando você tá mal, você tá nervosa, tá com ansiedade, aí você lê aquilo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A promessa da providência, né? A providência, você confia que não vai faltar. Aí refrigera a minha alma, aí você respira, calma a ansiedade. Aí você, né, alivia. E assim vai. E não temerei mal algum. Daí você se sente protegida. Você sente que Deus está ali, está dizendo para você. Por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer. Por quê? Porque tem a presença, que é a 4ª promessa. Porque Deus está contigo. Né? Porque a sua presença está comigo. Eu falo assim, né? A presença de Deus. Então, são as 4 promessas. Né? É paz, para mim é paz, proteção, provisão e presença. Nesse salmo, eu encontro tudo que eu preciso, quando eu tô bem e quando eu não tô, principalmente. Verdade. Né? Verdade. Quando aperta, né, aquela hora que você não sabe para onde correr, que você tá com tanta dor, que você não sabe o que fazer, é a oração que acalma, é a meditação, é a respiração, tudo aquilo que a gente já falou. Mas principalmente que já foi dito há milhares e milhares de anos e que realmente tem todo esse significado, né? Não é como a gente negar. Não é. Tá tudo ali. Tá tudo lá. E daí com isso vem a gratidão, né? A gratidão, ela... até eu ia mostrar, esqueci. Eu tenho o hábito de fazer um pote de gratidão. E todo dia colocar, no mínimo, um motivo. Eu coloco mais, às vezes, né? Um papelzinho, um post-it, um papelzinho, coloco ali dentro. E no final do ano, você tem ali 300, 400 papeizinhos para ler por tudo que você é grato.
né? Como se fosse o cofrinho, né? Um cofrinho da gratidão. Então, essa gratidão, o sorriso, como falei antes, porque por mais, olha, quem conhece de perto, eu tive um espaço, eu tive espaço por 12 anos, espaço de vida saudável, onde eu atendia as pessoas, servia refeições, né? E aí, tinha dias que eu ia de arrasto, eu não aguentava em pé. E chegava lá e bolsa de ambiente, mas o sorriso, ele sempre me acompanhou, apesar da dor. E isso me ajuda. Isso me ajuda. Porque não é da boca para fora. Estudando a ciência, você aprende que ele produz endorfinas, Sim, que é o hormônio do bem-estar. E se você não sim, tiver exatamente. motivo para sorrir, você pega uma caneta e Sim, fica 30 segundos simulando que está sorrindo e vai se sentir melhor. Por pelo menos 30 segundos, né? é. E o Assim contrário como outra. também é verdadeiro, né? Se você mergulhar no seu sofrimento, aí a dor vai piorar muito mais e você não vai conseguir sair do buraco tão cedo, né? Então, o contrário é É, verdadeiro. Você tem que buscar dentro de você aquela força que você tem para dar o seu melhor, né? Para a autocura, né? Eu digo, o ser humano se adoece e se cura. Depende muito porque dele. aquilo que a gente foca expande, né? Então, É, aquilo que você se concentra na dor, ela vai doer mais. Então, recentemente, eu passei por uma experiência com algumas pessoas que até estão aqui, que quando eu falava de um problema, a dor aumentava. Eu falava do problema, a dor aumentava. Mas na hora, assim como acender e apagar a luz. É muito forte isso. é muito O forte. emocional está diretamente ligado. Então, quando você tá mal, mas você lembrar de coisas boas, lembra do momento bom. Lembra de alguma coisa que te fez feliz, no momento onde você estava se sentindo bem, que você não tinha dor, estava passeando, talvez de mãos dadas na beira da praia. Ou uma outra dica que eu gosto de dar também, assim, em geral, independente de endometriose, tenha um pet, adote um pet. Porque e eu sou a favor de adotar. Nem sou. Cada um tem a sua opinião, mas porque tem muitos animaizinhos para serem adotados. Então, adota um pet. Se você não tiver ninguém para você pedir um cafuné quando você não tá bem, ele vai te dar o carinho que você precisa. Ele vai te dar atenção, ele vai te ouvir. Quando você tá triste, ele vem, fica do ladinho. Né? Então, um pet é muito bom. Olha aí, ó. A Rani falou que tem dois. E é tudo de bom, né? Então, A Raniele fez uma essa família lá, ela tem os cachorros dela, que não são cachorros, são filhos, né? Maravilhosos lá, é assim, e é uma paixão por esses animais. E eu acho que realmente, né, nos ajuda bastante, assim como a resiliência, a fé, o perdão, a gratidão, né? Tudo sim. isso vai nos dando força. Minha amiga querida, eu ficaria muito tempo, mas você tem compromisso e também o vídeo não pode ficar muito longe. Eu gostaria que você, então, se tivesse alguma coisa mais para falar, você ficasse com a palavra para encerrar, mas antes eu quero agradecer a todos que passaram por aqui, que estiveram conosco e que eventualmente vão ver o vídeo. Com um abraço muito forte e a você especialmente, agradeço de coração, né? Amei, amei, amei nosso papo. Eu acho que seria muito mais longo e muito mais proveitoso, mas o tempo realmente é curto. Então, a palavra fica com você, com todos os meus agradecimentos. Você complementa com o que você quiser, encerra, faz como você quiser. E, por enquanto, só o meu beijo. Ai, que linda. Muito obrigada mais uma vez, né? Foi muito bom, muito. Olha, eu estou mais leve do que quando começamos a conversar. E Ai, é muito, muito bom, muito terapêutico estar aqui também. Eu posso dizer assim que quem conhece, quem vai assistir depois, né? Conhece uma mulher que tem endometriose, que sofre com isso, compartilha essa live. Quem sabe essas pequenas atitudes que a gente falou aqui pode ajudar? Quem sabe não, pode ajudar, né? Eu tenho pode. convicção que sim. Compartilhe essa live porque você vai estar fazendo bem. E a gente está aqui porque servir
é a melhor obra de uma vida. É. A gente está aqui para servir, né? Esse é o nosso objetivo. E se tiver alguma dúvida, alguma necessidade, algum de esclarecimento do que você faz, do que você fez, como as coisas se processam, processaram, pode falar diretamente com você. Eu vou deixar na mensagem final, nós vamos deixar seu contato, né? E também nos comentários. Quem quiser pode fazer comentários por lá, que eu ou a nossa querida Cassi vamos responder. Né, Cassi? Cassi? É Cassi, pode ficar à vontade, é Cassi. Mas eu quero ouvir o nome outra vez, que eu quero falar esse nome chique. Ah, Cassiana Pfaffenzeller. Qual é a origem desse nome? É alemão. Alemão. Esse é o sobrenome que eu ganhei no meu casamento. Ah, tá. Muito bom. Alemão. Então, é isso, né? Estou à disposição, posso contribuir, quem quiser pode me chamar, tá? E, mais uma vez, agradecer do fundo do meu coração. Um beijo. Muito bom. Tudo de bom. Deus abençoe a todos. Um beijo a todos. Obrigada, gente. Sueli, obrigada aí por ter entrado. Obrigada a todos. Beijos.